Nessa aula, eu vou falar um pouco sobre as funcionalidades do mouse e sua utilização. O mouse geralmente é composto por 2 botões principais e um botão de scroll, que é o de rolagem. O do lado esquerdo é o botão principal se você não for canhoto. Se você for canhoto, você pode trocar para o lado direito. Então funciona assim, por exemplo, vamos na nossa área de trabalho. Se eu clico com o lado direito do mouse, ele vai abrir um menu com algumas possibilidades de acesso para mim. Se eu clico com o lado esquerdo, eu posso arrastar e puxar. Por exemplo, eu posso selecionar esses 2 arquivos. Vamos voltar para o Word. Aqui, se eu clico com o lado esquerdo, eu seleciono a imagem e eu posso apagá-la, ou clicando com o lado direito, ele abre novamente um pop-up com funcionalidades dentro do programa que você estiver. Você também pode configurar o mouse do seu jeito. Para configurar, você vem aqui embaixo, em barra de pesquisa, digita mouse, abre a tela de mouse. Você pode configurar se você vai usar o botão principal como direito ou como esquerdo. Você pode também selecionar se você quer várias linhas de uma vez ou se você quer que role a tela de uma vez. Por exemplo, eu vou abrir o navegador da internet para que você entenda melhor. Aqui eu vou fazer uma pesquisa. Flores. Vou em imagens, para ficar mais fácil da gente visualizar. E você percebe que quando eu rolo o mouse, vai uma linha por vez. Vou voltar nas configurações. Se eu colocar uma tela de cada vez, vou voltar no Google Chrome. Agora, vai rolar uma tela por vez. Dependendo do que você vai fazer, é útil usar uma linha, se for texto, por exemplo, se você estiver lendo, ou se você vai ver imagens ou navegar em um site de pesquisa, por exemplo, você pode usar a navegação por uma página. E você também pode configurar 1, 2, 3, quantas linhas você quiser, além de uma página. Você vem em opções adicionais do mouse, vai abrir este pop-up, e aqui você pode alternar entre os botões se você for canhoto. Ou se você preferir, por exemplo, usar o botão direito no lugar do esquerdo e o esquerdo no lugar do direito. Eu prefiro usar o modo padrão, né? Eu não sou canhota. Aqui, em velocidade do clique duplo, é quando você vai clicar no Explorer para abrir uma pasta ou na sua área de trabalho. Você pode clicar devagar, ó, vou clicar bem devagarinho, a pasta abre. Se eu colocar no máximo e se eu clicar devagarinho, a pastinha não fechou, tá vendo? Então eu preciso clicar bem rapidinho para a pastinha fechar. Eu gosto de deixar aqui no meio, nem rápido e nem devagar. A trava do clique é, por exemplo, assim. Você vai clicar em um arquivo, você clica uma vez bem rapidinho, o mouse vai segurar esse arquivo ou essa pasta e você pode arrastar de um lado para o outro sem precisar segurar o mouse. Eu particularmente não gosto desse recurso, então eu deixo desmarcado. Em ponteiros, você pode escolher a forma que você quer o ponteiro do seu mouse. Você pode mudar essa setinha. Por exemplo, eu estou usando a seleção padrão. Você, por exemplo, pode escolher a seleção localizada, que é esse dedinho. Aí você vem aqui, salvar como, você vai dar um nome para essa ponta e vai usá-la. Eu prefiro usar a padrão. Vamos deixar a padrão aqui.
Opções do ponteiro. Em opções do ponteiro, a primeira configuração é você deixar o ponteiro mais rápido ou mais devagar. Se você trouxer em lento, o seu ponteiro vai ficar bem devagarinho. Essa configuração é interessante para quem não tem intimidade com o mouse. Se você colocar em rápido, o seu ponteiro fica bem rápido de um lado para o outro. Para mim, eu deixo na metade. Então, eu acho que fica uma velocidade legal. Deixa marcado aprimorar precisão do ponteiro. Quando você deixa essa opção marcada, a precisão do ponteiro em parar em algum lugar, ela é mais precisa. Ajustar a. Mover automaticamente o ponteiro para o botão padrão em uma caixa de diálogo. Por exemplo, se você marcar aqui, quando você abrir uma caixa de diálogo, por exemplo, a instalação de um programa, o ponteiro do seu mouse ele vai automaticamente para o botão iniciar ou executar. Eu deixo desmarcado. Exibir rastro do ponteiro. Se você seleciona essa opção, o seu mouse ele cria rastros, tá vendo? Ó? Como se fosse uma sombrinha que vai seguindo. Eu deixo desmarcado. Ocultar ponteiro ao digitar. Então funciona assim, eu vou abrir o Word aqui, vou rolar e vou digitar. Você percebe que o ponteiro do mouse, ele sumiu. Se eu mexo com o mouse, o ponteiro volta. Se eu vou digitar, o ponteiro some. Vou apagar aqui, voltar para a nossa tela de configuração. Eu prefiro deixar marcado. Mostrar local do ponteiro quando a tecla Ctrl for pressionada. Digamos que você perdeu o mouse na tela, como por exemplo agora, a gente não sabe onde está. Se essa opção estiver marcada, é só você apertar a tecla Ctrl, que vai fazer um sinal em forma de círculo aonde o mouse estiver. Eu sei que o mouse está aqui no canto superior direito. Em roda, nós vamos configurar o número de linhas que vai rolar na página de cada vez. Na nossa configuração, no início da aula, nós vimos que lá estava por linha, nós deixamos para rolar uma tela de cada vez. Eu prefiro número de linhas, eu vou colocar aqui 10 linhas por vez. Essa é a rolagem vertical. A rolagem horizontal, você pode colocar a mesma coisa. Eu vou colocar 10. Aplicar. Agora vamos voltar lá na internet e ver como vai ficar. Então, por exemplo, eu estou rolando 10 linhas por vez. Ó, não é a página inteira, são 10 linhas por vez. Eu achei que ficou muito, vamos voltar. E hardware você não precisa mexer, que são as configurações do mouse. O nosso mouse está configurado. Eu vou fechar essa tela da internet. Esse aqui é o nosso mouse. Essa aula foi uma aula bem rapidinha sobre as funcionalidades dos botões do seu mouse. Te aguardo na próxima aula.